Muitas vezes usamos recursos alternativos para executar nossas atividades, e no Word 2010 não é diferente. As tabelas são muito dinâmicas e podemos usá-las para posicionar nossos textos em quadros, ou seja, nas suas células. Agora, nesta aula, vamos estudar como criar um sumário usando tabelas no Word. Observando o nosso exemplo aqui, nós vemos a diagramação de um sumário e nós vemos, quando nós passamos o mouse nesse local, uns detalhes aqui na régua e também na régua superior. E também esse símbolozinho, indicando que nós temos uma tabela nesse local. Para visualizá-la, nós podemos vir aqui em Layout e habilitar as linhas de grade. O que nós fazemos, então? Vamos inserir uma tabela para criar o sumário. Como você pode observar aqui, a tabela possui 1, 2, 3, 4 colunas. E a quantidade de linhas é dependendo da quantidade de itens que você tem. Para inserir, você vai fazer desta forma. Você vem aqui no Inserir, clica em Tabela e você vai escolher aqui, 1, 2, 3, 4 colunas e uma média aí de 3, 4 linhas. A partir de então, você pode trabalhar as configurações e inserir os textos necessários para formar o sumário. Para inserir as informações, então eu vou clicar aqui dentro, vou pressionar Tab e daí vou digitar as informações desta forma. Então aqui o número da página, aqui eu estou copiando aqui do modelo anterior. É isso que você faz, né, no seu dia a dia, quando você está trabalhando as informações do seu trabalho, da sua monografia em geral. Redes de comunicação. Após digitar o conteúdo, eu já faço aqui um pequeno ajuste para adequar os espaçamentos em relação sempre ao maior texto que eu tenho aqui na parte do conteúdo. Tá? E os números de página normalmente sempre aqui. E os números eu vou clicar nesse ponto e sempre alinhar aqui à direita. E estes daqui sempre alinhados à esquerda. Essas duas posições podem ser alinhamento justificado. Então agora eu posso continuar as nossas configurações da tabela. Só quero relembrar como nós colocamos o texto então aqui dentro da tabela. Então eu dou Tab, me posiciono em um local, dou Tab e ele vai pular para uma outra célula. E na sequência então eu digito o texto. Tab, aqui é uma área pontilhada e coloco o número da página. Eu aqui vou separar um pouco, vou dar até um Ctrl Enter para criar uma página nova. Aqui eu vou escrever sumário, Enter, Enter, sempre com 2 espaços, vou centralizar e colocar negrito. Na sequência, essas linhas pretas que eu tenho aqui, eu tenho que retirar, que são as bordas. Então eu clico dentro da tabela e clico aqui nesta cruzinha, que é uma seleção geral da tabela. Venho aqui em parágrafo e neste botão aqui que é de bordas e sombreamento, eu abro e escolho a opção sem borda. Esta linha que aparece é a linha de grade. Se eu vier aqui em ferramentas da tabela, layout e desabilitar a linha de grade, olha como fica o meu sumário. Falta o pontilhado neste local. Então eu vou reabilitar, vou selecionar as linhas do capítulo 1, venho aqui em página inicial, lá em bordas e sombreamento e vou em bordas e sombreamento personalizados. Escolho um pontilhado e aqui nesses pontos eu vou redefinir o pontilhado, simplesmente o interno e o inferior. Dou um OK. Se eu clicar dentro da tabela, vir em Layout e desabilitar a linha de grade, eu tenho um sumário desta forma. Se eu quiser modificar, então eu clico dentro da tabela, exibo a linha de grade e faço assim. Eu clico neste cantinho, nesta célula, e posiciono próximo ao texto. Assim. Então agora, retirando a linha de grade, observe como o meu sumário fica. E assim eu faço para o capítulo 2 também. Eu já fiz sumários, muitos sumários, utilizando tabelas.
tem uma certa facilidade de enquadramento na página das informações. Atualmente eu estou usando muito mais tabulação do que tabela, mas é uma alternativa também para a criação de sumários.